continuando com a nossa penúltima aula, né, que eu estava falando, ficou falar só uma outra razão por que as pessoas gostam de estudar espanhol. Não está satisfeito de hablar portunhol. Pois é. Aí a pessoa está falando, né? Começa a falar portunhol, acha que está falando certinho, etc, etc. Depois encontra uma outra pessoa e diz, nossa, você está falando portunhol, e a pessoa, poxa, eu estou falando errado, né? Aí resolve estudar espanhol. Então, existem várias razões, vários motivos para as pessoas estudarem espanhol. O nosso é nos prepararmos para as provas de espanhol de todos os concursos possíveis. Tanto os concursos públicos, questões, tanto também para a prova de proficiência, mestrado, vestibular, as provas do Enem. Cada um de vocês tem o seu motivo particular. Quem sabe, né, depois que vocês terminarem o curso de gramática, forem aprovados nos concursos, vocês resolvam estudar espanhol também. Bom, como nós já tínhamos visto, perguntinha agora para ver se vocês fixaram. Exercícios de fixação. Exercício de fixação. O espanhol e o castelhano. Vamos lá. Letra A, são a mesma língua? Letra B, são línguas totalmente diferentes? Ou letra C, são línguas diferentes, pero muy parecidas? Vamos lá. Alternativa correta. Eu dou um brinde para quem acertar. Claro, todo mundo já sabe, depois de eu ter falado, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. O espanhol e o castelhano são a mesma língua, tá? El espanhol es una lengua que nació en Castilla, región de España. Por eso, nuestra lengua ha tenido y tiene todavía hoy dos nombres. Castelhano é a língua que nasce em Castilha e espanhol é a língua de Espanha. Não é muito interessante isso? Então, o espanhol é uma língua que nasceu na região da Castilha, da região da Espanha, por isso a nossa língua, né, o espanhol, teve, ha tenido e tiene todavia, hoje e ainda tem, hoje, hoje é um marcador temporal. Marcador temporal, hoje é um advérbio de tempo, em primeiro lugar. Hoje, advérbio de tempo, significa hoje. E ele é um marcador temporal importantíssimo da língua espanhola, porque com esse marcador temporal nós vamos identificar em que período do tempo a frase está no texto, ou no tempo, ou no espaço. Outro tema gramatical muito importante que é cobrado em prova e que nós vamos ver são os marcadores temporais. Então, a nossa língua teve e ainda tem hoje, todavia, quem quiser anotar aí, equivale a ainda. A língua tem dois nomes, o castelhano, porque foi uma língua que nasceu na região de Castilha, e o espanhol, porque é a língua da Espanha. Então, mais uma vez, agora ninguém vai errar quando perguntarem, você está estudando espanhol ou estou estudando castelhano? Vocês já podem falar agora, encher a boca e falar, eu estou estudando castelhano ou espanhol, que são todas a mesma língua, é tudo a mesma coisa, e vocês agora já sabem explicar por quê. El número de hablantes del español en el mundo es, letra A, superior a 350 milhões, letra B, inferior a 350 milhões, ou letra C, exatamente 350 milhões. Nós vimos uns vídeos atrás que o número de falantes de espanhol no mundo atual é, qual que é a alternativa correta? Letra A. Superior a 350 milhões, tá? Eu pesquisei ontem, antes de vir para cá, quando eu estava acabando de fazer a revisão da aula, já o número de falantes de espanhol no mundo já está chegando a 500 milhões de pessoas no mundo de hoje que falam espanhol. Tá? Aproveitando aqui o numeral, depois eu vou, na aula de numerais, eu vou trazer um material bom para vocês. Por quê? Porque numerais é muito cobrado em provas também, principalmente nas provas da Receita Federal, que a ESAF adora cobrar numerais em prova. E vocês não podem confundir. Assim, a princípio, aparentemente, 350 milhões, aparentemente não, porque é realmente. 350 milhões, qual que é a tradução para o português? 350 milhões. Depois, quando for passar para os 1.000 milhões e para os bilhões, que eu vou mostrar para vocês qual que é a diferença. O bonequinho falando aí, olá, que tal? Olá, que tal, que eu falo muito, é olá, o que quer dizer oi, que tal? É como você vai, como é que você está? Então, a frase de apresentação é essa, olá, que tal?
Em las relaciones internacionales, el español es la. Vamos lá. Letra A, primeira língua mais hablada. Letra B, segunda língua mais hablada. Ou letra C, terceira língua mais hablada. Nas relações internacionais, o espanhol é a terceira língua mais falada. Alternativa correta, a letra C. A primeira qual que é? A primeira é o mandarim, tá? A primeira língua das relações internacionais mais faladas é o mandarim. Segundo lugar é o inglês. E o terceiro lugar é o espanhol. Los países en los que se habla español y tienen fronteiras com Brasil são. Então, os países que se fala espanhol e tem fronteira com o Brasil. Letra A, Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Letra B, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Ou letra C, Bolívia, Equador e Espanha. Qual que é a letra B, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. O Peru, a Bolívia, tem pelo lado do Amazonas, tá? O Chile não faz fronteira com o Brasil. Então, a resposta correta é a letra B, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Venezuela. Isso aqui, gente, é uma questão de múltipla escolha de conhecimentos sobre o espanhol. Aí é um mapa que eu trouxe, né, só para ver, realmente o Chile não faz fronteira com o Chile, o que faz fronteira com o Brasil e que fala a língua espanhola são Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e Argentina. O Chile não faz fronteira com o Brasil, apesar de ser uma língua que fala espanhol. Quem que é essa cidade maravilhosa? Que cidade maravilhosa é essa? Essa cidade maravilhosa é Machu Picchu. La cultura pré-colombiana del Perú, que nos dejó huellas como las ruínas del Machu Picchu, foi lá. Agora vamos voltar lá no tempo que nós estudamos história, né? Qual foi a cultura que deixou esse derruelas? O que derruelas? Deixou marcas, deixou pegadas, deixou um legado cultural como as ruínas de Machu Picchu. Letra A foi a cultura inca, letra B foi a cultura asteca ou letra C foi a cultura espanhola? A alternativa correta é a letra A. A cultura inca foi uma cultura que deixou marcas como as ruínas do Machu Picchu. E a tradução de Machu Picchu na língua quechua, tá? Porque lembra que eu falei com vocês que o espanhol, claro, ele é o mesmo, ele é unificado, falado nos vários países de língua hispana, mas eles têm as suas variedades. No Peru, além de falar o espanhol, tem a língua também, o dialeto deles, que chama-se quechua, tá? E na língua quechua, o que significa Machu Picchu? Na língua quechua, Machu Picchu significa montanha velha. Ninguém precisa saber, isso é só uma questão cultural, tá? Então, na língua quechua, que é outra língua falada no Peru, além do espanhol, por causa da cultura inca, né? Machu Picchu significa montanha velha. Las corridas de toro se realizan. Letra A, solo em Espanha. Primeiro, o que é solo? Solo significa somente ou apenas. Letra B, solo em Espanha e Portugal. Ou letra C, em Espanha e vários países hispano-americanos. No México também tem corrida de touros, não é só na Espanha. Em Portugal, acho que tem alguns casos, embora na Espanha eles agora estejam diminuindo, né? Eles agora já vão, parece que vai ser criada uma lei que eles vão diminuir, ou vão até, tinham pensado em algumas comunidades autônomas da Espanha, que são os estados, eles acabarem com as corridas de touro. Mas vários países hispano-americanos, não seria vários, seria alguns, para melhor ficar a alternativa, mas aí a alternativa vai ser a letra C, tá? As corridas de touro, elas não são realizadas só na Espanha. Alguns, o certo seria trocar o vários por alguns países hispano-americanos também ocorrem as corridas de touro. O que é o taco? El taco é uma comida típica de onde? De letra A, Espanha, letra B, México ou letra C, Chile. O taco é uma comida típica do México, é uma comida típica mexicana.
E qual que é a moeda da Espanha? Por que eu falei moeda? Porque é bom vocês saberem também as moedas dos países que falam espanhol. A moeda da Espanha atualmente qual é? Vamos lá. Letra A, la peseta. Letra B, el peso. Ou letra C, el euro. Essa aqui é uma boa, que é uma pegadinha. Bom, a moeda da Espanha atualmente, o que é? É o euro. Muito bem, né? Antigamente era quem? Antigamente era a peseta. Mas agora a moeda da Espanha é o euro. O peso é usado na Argentina, é usado no Chile. Depois eu vou dar uma lista no site sobre quais, acho que eu já até dei há uns meses atrás, eu ponho alguns meses atrás disso, já dei alguns meses atrás, até que um aluno estava se preparando para uma prova de um concurso, ele me pediu, porque às vezes as bancas elas escolhem textos que colocam moedas, quer dizer, a pessoa está lendo aquele texto, não sabe o que aquela palavra quer dizer, fica difícil você interpretar corretamente o texto, né? Olha uma palavra estranha, o que está dizendo, o que significa isso? Então, é bom também saber quais as moedas dos países de língua espanhola. Lembrando que na Espanha agora é o euro. Já foi a peseta, atualmente é o euro. Bom, o alfabeto. Qual que é a importância de saber o alfabeto, Marise? Porque para saber uma língua, nós primeiro precisamos saber o alfabeto dela, quais são as letras dela, dessa língua e como elas são pronunciadas. Lembrando o quê? Lembrando um detalhe importantíssimo, que em português, as línguas, elas são femininas. É a letra A, a letra B, a letra C, a letra M, a letra V. Em espanhol, não. Em espanhol, as letras do alfabeto, elas são masculinas. Por exemplo, a letra H, que nós vamos ver, em espanhol, é ate. A gente não fala laate, AH, igual falamos em português. Nós falamos el ate, quer dizer, a letra H. Então, quem quiser anotar aí, pode colocar que as letras em espanhol são masculinas. Então, vamos conhecer o alfabeto espanhol. A, igual em português, B, C, o CH. O CH em espanhol nós falamos che, tá? É o che, parecido, lembre-se do Che Guevara. Então, é che. O CH em espanhol fala-se che. D, E, F, o E é mais fechado, não é igual em português que a gente fala E. Não, em espanhol se fala E. F, não é F. Tem certas palavras que são mais fechadas. F. Re. O G se fala re. Re. O H, que eu falei com vocês, o H se fala ate. I dá igual, como português. J. J se fala rota. Não é J igual o nosso, é rota. K. L. L. É muito comum, em espanhol, palavras com LL, tá? Só que o LL deles equivale ao nosso LH. Então, é L. M. N. E, antes de nós terminarmos, vamos ver mais a letra o N. Esse N aí, o N vem com tio, tá? Geralmente, o espanhol ele não, é uma língua que não utiliza muito, por exemplo, o espanhol não tem o acento circunflexo, como o nosso português não tem. Eles usam mais o acento agudo e em algumas palavras que tem o N, que funciona como se fosse o nosso NH de ninho. Na próxima aula, nós continuaremos vendo o alfabeto espanhol e umas cositas más. Hasta la vista.